Bom dia a todos que nos acompanham na nossa meditação diária. Hoje nós queremos terminar a nossa visão, nosso estudo sobre a segunda bem-aventurança. Ontem fizemos uma introdução e estávamos tentando responder a pergunta: por que, infelizmente, os cristãos de hoje não choram como antes? Ontem demos 3 respostas. Primeiro, que vivemos num tempo onde a notoriedade e a fama se espalhou na sociedade. Segundo, vivemos numa sociedade que busca o prazer pelo prazer. E uma terceira razão, que vimos ontem, a nossa sociedade vive em busca da juventude eterna. Entretanto, há uma quarta razão, mais grave, mais profunda, que pode explicar por que a igreja e os crentes não choram mais. É o conceito errado sobre o pecado e suas consequências. Certamente isto tem prejudicado a igreja mais do que qualquer outra razão, porque acaba de trazer uma deficiência dupla. Não há conhecimento verdadeiro e profundo sobre o pecado, e isso traz uma ideia superficial de felicidade e alegria que não encontramos no Novo Testamento. Sendo assim, isso vai gerar crentes superficiais, uma vida cristã inadequada. O que acabamos de afirmar aqui é algo fundamental e importante. Se não atentarmos para essa questão, fracassaremos em nossa missão, pois estaremos errando tanto no conceito de pecado como da verdadeira alegria e felicidade. Por isso, o enfoque do Sermão do Monte inicia com negações. Temos que ser pobres em espírito antes de ser cheios do Espírito Santo. O negativo antes do positivo. Isso só pode ocorrer através de uma verdadeira experiência de conversão, compreendendo verdadeiramente o que é o pecado para experimentar a verdadeira alegria da salvação. Talvez alguns possam me dizer: não é legal ouvir sobre pecado, pois assim parece que Deus não gosta de nós. É bom ouvir sobre bênção, vitória, sucesso. Será que não basta saber que Deus nos perdoa? Este tipo de pensamento é o que a maioria das pessoas pensa frequentemente quando estão numa igreja, hoje em dia. Por que as pessoas não possuem a convicção do pecado antes de experimentar a alegria? A resposta é simples. Elas não gostam da doutrina do pecado. Elas se sentem desagradáveis e não querem ouvir e nem querem que se fale sobre isso na igreja. Querem a alegria sem o convencimento do pecado. No entanto, isto é impossível. A verdadeira conversão que produz felicidade e alegria acontece primeiramente no choro. Bem-aventurados os que choram. A convicção do pecado é o requisito essencial para a verdadeira conversão. Sem conversão, não há cristianismo. Olhemos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Se afirmarmos que somos cristãos, isso implica em levar o exemplo de Jesus como fundamento da nossa fé. O cristão é alguém que se assemelha a Jesus Cristo. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é descrito no profeta Isaías como homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Ele chorou diante do túmulo de Lázaro, embora soubesse que iria ressuscitá-lo. Bem, como chorou também pela cidade de Jerusalém antes de morrer. Sua obra de salvação se deu em meio a muito sofrimento. Ele aprendeu a obediência através do sofrimento, mesmo sendo filho de Deus. Diante disso, é inevitável a comparação com o nosso mundo e o tempo de hoje. O mundo atual se orgulha em mostrar pessoas joviais, sorridentes, com um aspecto de vivacidade, e muitos cristãos acabam crendo nisso também como sendo o retrato adequado ao cristão. Comparando os crentes de hoje com Jesus Cristo, podemos perceber que há um contraste surpreendente e chocante. Observe Paulo e verá que nos seus ensinos ele destoa de nosso tempo. Foi Paulo quem afirmou: desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isso é chorar. Essas palavras de um homem que se sentia esmagado pela dor e que transborda numa exclamação veemente.
Nós cristãos deveríamos ser assim também. Por quê? Porque o cristão conhece a experiência de sentir-se completamente sem remédio, a ponto de dizer: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero. O cristão sabe e sente em si mesmo o maior conflito do universo. Ele pode dizer como Paulo: desse modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei e da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Será que você pensa que isso não é chorar? Claro que é. Pois o incrédulo não sente isso. A sua vida está tão alinhada com o pecado que a Bíblia diz que o incrédulo está morto, ele está num estado morto. Na verdade, aquele que não crê no Evangelho, ele sente prazer e alegria em pecar. Ele tem ódio a Deus e a sua palavra. O incrédulo não sente esse conflito, mas o cristão sim. Chorar é algo que está necessariamente ligado a ser pobre em espírito. É inevitável. Quando estou diante de Deus, da sua santidade, eu contemplo a vida, a minha vida. Vejo a mim mesmo, minha incapacidade, a desesperança total. E esta angústia e tristeza que brotam de uma alma assim é o que me faz chorar. Esse chorar me leva a um autoexame e assim todos os dias eu dedico um tempo de reflexão sobre minhas atitudes, passando em revista o meu coração. O que eu tenho dito, o que eu tenho pensado, será que estão de acordo com a vontade de Deus? Como tem sido o meu comportamento para com os outros? Minhas atitudes transparecem o Evangelho de Cristo ou não? Se faço isso todos os dias, rapidamente vou descobrir que há coisas que eu não deveria ter feito, pensamentos que eu não deveria ter nutrido, ideias e sentimentos indignos. É isso que nos faz chorar, sentir o peso e a dor de ter sido capaz de pensar ou agir de forma imprópria. Mas isso não é tudo, pois o cristão não se conforma em meditar nas suas ações. Ele vai pensar: será que há algo em mim que está me levando a agir dessa maneira? Por que me irrito facilmente? O que há dentro de mim? Queridos, isso não é invencionice ou imaginação fértil. Esta é a realidade. É o que a experiência nos ensina. Se alguém não aceita isso, certamente é alguém que não chora e que por isso não pode ser bem-aventurado, como disse Jesus. Mas há um outro detalhe importante. O cristão não chora apenas pelos seus pecados. Ele também chora pelos pecados dos outros. Ele não olha apenas para o seu umbigo, mas vê o mundo ao seu redor. O cristão se preocupa com a sociedade, com o estado do mundo. Ele não olha a violência, a imoralidade, a corrupção e simplesmente diz: estou salvo e isso é o que me importa, que o mundo se dane. Não, ele chora pelos pecados dos outros, pelo estado do mundo sem Deus, que vive numa confusão moral, na infelicidade, no sofrimento do gênero humano. Ele chora pelos que sofrem por causa das guerras, que são vítimas de tanto sofrimento. Vivemos num mundo insano e infeliz. E o cristão sabe disso. Ele sabe que é consequência do pecado. O choro é tudo que temos? Claro que não. Jesus nos dá uma bela afirmação nesse texto. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Quem chora é verdadeiramente feliz. Mas o que significa ser feliz neste contexto? A felicidade tem a ver com o sentido pessoal. Quem chora por sua condição e estado miserável por causa do pecado, revela que está arrependido. E este arrependimento produz verdadeiro resultado da ação do Espírito que nos conduzirá ao conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Só quem exclama: desgraçado homem que sou, pode dizer depois: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nossa felicidade ocorre quando choramos de verdade e experimentamos a salvação em Cristo. É em Cristo que recebemos o consolo,
Pois diante da total desesperança e aflição causadas pelo pecado, o Espírito Santo nos mostra o quanto Deus foi gracioso ao nos enviar o seu Filho unigênito para morrer pelo nosso pecado, para nos justificar, nos redimir, nos trazer a verdadeira vida e ainda assim ser o nosso advogado perante o Pai. O melhor é saber que sua presença e alegria nunca terão fim. E tem mais. Cristo nos dá a esperança bendita de ter após a morte um novo corpo, um novo nome, uma nova perspectiva. Como nos diz Paulo, considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Queridos, esse consolo nós recebemos imediatamente após a nossa conversão. O cristão contempla o mundo e chora, olha para si mesmo, vê suas limitações, seus pecados, suas falhas e chora. No entanto, o consolo é imediato, pois ele sabe que Cristo está cuidando de sua vida e que a glória de Deus está chegando. E quando Cristo voltar, o pecado será excluído na terra, e então haverá novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Essa é a bem-aventurança que temos. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Que Deus te abençoe e que a compreensão desse texto maravilhoso possa fazer você crescer ainda mais na presença do Senhor. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.